Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos lá para mais uma aula. Eu não vou comentar sobre as atividades de sábado, né, das apostilas, porque eu já fiz comentário na aula de filosofia, não, na aula de sociologia. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre, continuar com o conteúdo de filosofia, ok? Eu vou seguir a apostila, nós estamos na página 9, tá? Hoje nós vamos até a página 12. Nós vamos introduzir o tema teoria das ideias. Teoria é tudo aquilo que é a concepção dentro da parte formal, que é a escrita, né? E ideias, você já sabe que ideias são as ideias o que pensamos. Bom, quem teve o início nos estudos da teoria das ideias foi Platão. Ele foi um dos grandes pensadores da antiguidade que dedicou-se à reflexão sobre a forma de compreender o conhecimento. E lembra que a gente já viu lá na aula passada sobre a doxa e a episteme? Que a doxa são opiniões, né? É a opinião, e a episteme é o conhecimento, significa conhecimento e ciências, né? Então, Parmênides, como nós já vimos, ele propôs um conhecimento sensível, fundamentado nos sentidos, é, e não no conhecimento inteligível, que é fundamentado na razão, né? Essa é a ideia do Parmênides. Mas vamos lá ver sobre as ideias de Platão. O mundo das ideias de Platão ele divide em dois tópicos também. O mundo das ideias. Platão achava que existia uma realidade abstrata dentro da realidade material. O que é abstrato? Abstrato é aquilo que eu não consigo pegar, não dá para contextualizar, não dá para eu sentir, para eu pegar, né? Essa realidade abstrata seria o mundo das ideias. Então, tudo que está, né, na ideia que está lá na minha concepção de conhecimento, mas apenas ideia, seria a abstração, que é o responsável por dar forma a tudo que nós conhecemos no mundo material. Eu preciso das ideias, né, no mundo das ideias, que está lá no meu intelecto, né, nas minhas ideias, para eu conhecer o mundo material, que é tudo que é a matéria. E o mundo sensível. Esse universo representaria a realidade material na qual vivemos. De acordo com Platão, ele nada mais é do que uma cópia do mundo das ideias. Por isso, ele é imperfeito e moral, tendo um prazo de validade. Então, tudo teria um prazo de validade. Aqui é uma exemplificação, então, da episteme, né, e da doxa, segundo o mundo das ideias de Platão. A episteme inteligível, ela está dividida em dianoia, que é o conhecimento matemático e geométrico, e noesis, que é o conhecimento das ideias por hipóteses e captação pura. Eu não vou aprofundar dentro dessas concepções, dessas ideias, dessas palavras, porque a gente vai aprofundar mais para frente, tá? Então, é só para entender um pouquinho sobre como é dividido. Era dividido a episteme inteligível, que era dianoia, que é o conhecimento matemático geométrico, e a noesis, que é o conhecimento das ideias, por hipóteses e por captação pura. A doxa sensível, que é simples imaginação, sombras e imagens sensíveis das coisas. E a crença, que são coisas e objetos sensíveis. Então, tudo que mexe com a sensibilidade, né? Que a parte sensível é aquela que nós precisamos usar os sentidos, que são o quê? Audição, visão, o paladar, né? O tato. Então, esses são, a doxa está dentro nessa divisão aí. O plano metafísico, aqui eu coloquei o centro, o mundo absoluto das ideias, da essência, dividido em um mundo relativo dos sentidos da forma. Então, a ideia da essência e o sentido da forma. O mundo absoluto das ideias da essência está dividido em plano metafísico, que é tudo que é fixo, tudo é perfeito, o mundo insensível.
E já o mundo relativo dos sentidos da forma está dividido em plano físico, que é o mundo sensível, tudo é mutável, tudo é imperfeito. Então, tudo vive em constante mudança. E já no plano metafísico, ele é fixo, né? Ele não tem sensibilidade, ele é perfeito. Já o físico, ele é mutável, né? E ele é imperfeito. Aqui uma imagem do Theodor Adorno, né? O controle remoto tornou-se a principal bússola para a vida da maioria das pessoas. Então, aqui no mundo das ideias, as ideias geralmente são o quê? Nós fazemos o quê? Cópias, né? Aqui nós estamos fechados aqui com computador, com televisão, com jornais, né? Essa grade na cabeça da pessoa, é como se ele estivesse as ideias ali fazendo cópia das ideias, né? Então a pessoa não criando, e sim copiando, é mais uma crítica em cima da teoria das ideias. E como acontece então as ideias? Nós temos um objeto, né? Aí o sujeito com a experiência, o sujeito com a experiência. Depois nós temos lá a pessoa, observando toda essa situação, né? E pinta uma ideia. Geralmente o que mostra ideia na imagem, o desenho imaginário é uma lâmpada, né? Então aí pintou, ele teve uma impressão, teve uma ideia. Essa ideia, ela vai o quê? Ele vai fazer uma reflexão, vai pensar que vai surgir a possibilidade ou a ideia, uma nova ideia em cima do que a pessoa presenciou. Então, é a observação das ideias que vão, de vez em quando, pintando, né? Trazendo formas de conhecimento para nós. Aí, que nós temos aqui os dois estudiosos, os dois filósofos falando sobre o mundo das ideias. Para Platão, o mundo das ideias a arte é uma cópia da cópia. Bom, belo, verdadeiro. Homem é uma cópia mal feita dos deuses, olha. O homem é uma cópia mal feita dos deuses. Existem 4 níveis de amor. Ama-se um corpo egoisticamente. Ama-se a beleza em 2 ou mais corpos. Ama-se a beleza da alma, da moral e dos bons costumes. E ama-se a beleza absoluta. Essa é a ideia de Platão. Segundo ele, então, o homem é uma cópia mal feita dos deuses, né? Por quê? Porque nós temos defeitos, né? Por isso ele tem essa visão. Já Aristóteles, ele dizia que o mundo é material percebido pelos 5 sentidos. Então, usando os 5 sentidos. A beleza pertencia ao objeto sendo uma característica intrínseca a ele. Admite o feio como valor estético. Belo, relação entre as partes e o todo, e depende da harmonia, ordenação, proporção, medida, grandeza, imponência. Então, essas são as formas de pensamentos, né, do mundo das ideias dele. Para Platão, o mundo das ideias está na arte. Para Aristóteles, está no mundo material, né? O mundo material que é percebido pelos 5 sentidos. Já para Platão, ele frisa bem aqui o amor, né, os níveis de amor. Então, são ideias de cada um, propostas por cada um. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento, né, sobre a teoria das ideias e o pensamento de Platão. Na certa, Platão também estava pensando em Sócrates. Quem foi Sócrates? Sócrates foi o primeiro, né, filósofo que começou a filosofar nas ágoras, né, nas praças em Atenas, através do diálogo. Então, Platão é um seguidor de Sócrates. Então, ele estava pensando em Sócrates, que tinha sido morto pelos habitantes da caverna por ter colocado em dúvida as noções a que eles estavam habituados e por querer lhes mostrar o caminho do verdadeiro conhecimento. Desta forma, a alegoria da caverna é uma imagem da coragem e da responsabilidade pedagógica do filósofo. Lembro que nós vimos o mito da caverna, né? Numa aula passada, sobre o mito da caverna de Platão. Aqui nós vamos ver ainda que está na República, né? Está no livro da República que ele deixou registrado, sobre a alegoria da caverna,
né? Ele pensando que Sócrates foi morto por habitantes da caverna por ter colocado em dúvida as noções que eles estavam habituados, né? Para mostrar o caminho verdadeiro do conhecimento, que era sempre a luta, sempre a intenção de Sócrates e dos filósofos era encontrar o verdadeiro conhecimento. Platão defende o ponto de vista de que a relação entre as trevas da caverna e a natureza fora dela corresponde à relação entre as formas da natureza e o mundo das ideias. Ele não acha a natureza em si sombria e triste, mas acha sim que ela é sombria e triste em relação à clareza das ideias. Então, a natureza não é sombria, não é triste, mas de acordo com a situação, né, das ideias na época, ali dentro da alegoria da caverna, sim, ela transmite uma tristeza, ela é sombria e é triste. A foto de uma bela jovem não é sombria e triste, ao contrário, só que não deixa de ser uma foto, né? A foto é uma foto, é bonita, mas ela não deixa de ser, é apenas uma foto, quando você olha e você vê a alegria, a beleza e a alegria de uma jovem. Aqui eu coloquei essa imagem, vocês têm na apostila, sobre a Academia de Platão. Né? Ele ali fazendo os estudos dentro da academia. A Academia de Platão, ela localizava-se nos jardins do subúrbio de Atenas, era um espaço dedicado à educação de jovens, com base nas reflexões que esse pensador desenvolvia oralmente ou nos seus escritos. Platão deixou os seus escritos, né? Não era só através do diálogo os seus ensinamentos. Para se manter a instituição, teve de se passar por uma comunidade consagrada ao culto das musas de Apolo, a fim de adequar-se às leis de Atenas. Então, a gente vê aqui nessa imagem, né? Parece santos, a gente olha as características, né, de cada um, mas essa imagem está numa academia, é um mosaico que está no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, está lá no museu essa imagem. Bom, então, Platão, ele era um pensador que utilizava o diálogo para demonstrar seus raciocínios, reproduzia essa forma de reflexão em suas obras escritas, que Sócrates era personagem e interagia com diversos interlocutores. Isso porque ele era um seguidor, né, de Sócrates. Os escritos apresentavam duas fases distintas, reconhecidas pelos estudiosos, uma extremamente influenciada por Sócrates e outra posteriormente marcada por reflexão de Platão mesmo, porque ele passou a fazer as reflexões dentro das ideias de Sócrates, né? Ele acreditava que somente a razão seria capaz de alcançar a verdade imutável e eterna e a qual ele chamava de inteligível. Em contraposição, a realidade visível ele chamava de sensível. Esta poderia ser percebida por meio dos sentidos humanos e a possibilidade de falhar poderia levar ao engano e provocar falsas opiniões. Porque quando você vai demonstrar algo usando a tua sensibilidade a sua parte sensitiva, é claro que pode ocorrer falhas, porque nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo vai ter sentir o mesmo prazer, o mesmo cheiro, dar o mesmo valor às coisas, né? Por isso que ele fala que provocaria falsas opiniões. Voltando lá na doxa, né? As opiniões que podem levar, às vezes, às falhas, né? Aos erros. Então, o mundo sensível, a maioria da humanidade se encontra porque se atém ao que é superficial, suscetível à constante mudança e aos enganos dos sentidos. E o inteligível, chamado de mundo das ideias, somente é compreendido pelos poucos que, sob a luz da razão, buscam as essências do bem e do belo. Então, o inteligível é aquele que busca a essência das coisas, né? E já o sensível, ele acaba sendo superficial porque ele não é, como se diz, ele é imutável, ele muda, né? Não é como inteligível que não há mudança. Platão tinha uma visão negativa do mundo sensível,
considerava o território do homem comum, preso às coisas do cotidiano. Segundo Platão, o mundo sensível fora organizado por uma espécie de artesão divino, que é o demiurgo, né, que dera forma à matéria desorganizada ao imitar as essências do mundo inteligível. Este, por sua vez, era entendido como o reino da inteligência, o logos. Em grego, logos significava palavra escrita ou falada. Com o desenvolvimento do pensamento filosófico, passou a ter um significado mais amplo, abrangendo toda a razão humana. Então, para a gente entender um pouquinho isso aí, nós vamos fazer uma leitura. Eu vou fazer a leitura aqui, vocês façam aí, né? Me acompanhem aí na apostila, na página 11, para depois vocês fazerem a reflexão do texto da Alegoria da Caverna, e vocês vão fazer uma reflexão em cima desse texto, tá? Na página 11, né? Tem um trecho da Alegoria da Caverna. Vamos lá. Agora, imagina a maneira como segue o... Desculpa, deixa eu voltar aqui. As respostas de Glauco foram aqui suprimidas para favorecer sua concentração na sequência dos fatos. Isso descrito por Sócrates, tá? Mas a Alegoria da Caverna foi escrita por Platão. Agora, imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa, uma colina que se ergue por detrás deles, entre o fogo e os prisioneiros passam uma estrada ascendente. Lembra lá do vídeo que vocês já assistiram? Que tinha, né? As pessoas passando, os homens, as pessoas acorrentadas. Vão lembrando das imagens que vocês vão relembrando. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, que o transpõem, estatuetas e animais de pedra, madeira e toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Lembram lá das passagens das pessoas fazendo esse trajeto e a sombra que aparecia na caverna? Assemelham-se a nós. Para começar, achas que numa tal condição eles tenham alguma vez visto de si mesmos e dos seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica defronte? E com as coisas que desfilam, não se passam mesmo? Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam? E se a parede do fundo da prisão provocasse eco, sempre que um dos transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? Imagine, né? Se as pessoas estivessem falando e aparecia aquele eco e aquela movimentação. Qual seria a reação? Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão as sombras dos objetos fabricados. Considera agora o que lhes acontecerá naturalmente se forem libertados das suas cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos esses movimentos, sofrerá. E o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos
de que antes via as sombras. Que achas que responderá se alguém lhes vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Sem fim, mostrar-lhes cada uma das coisas que passam, ou obrigar a força de perguntas a dizer o que é? Não achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que eles mostram agora? E se o forçarem a fixar a luz? Os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará ele a vista para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente mais distintas do que as que eles mostram? E se arrancarem a força de sua caverna, ou obrigarem a subir a encosta rude e escarpada e não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do sol? Não sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências? E quando tiverem chegado à luz, poderá com os olhos ofuscados pelo brilho distinguir uma só das coisas que ora denominamos verdadeiras? Complicado, né? Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Começará por distinguir mais facilmente as sombras, em seguida as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas. Por último, os próprios objetos. Depois disso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente durante a noite os corpos celestes e o próprio céu do que durante o dia, e o sol e a sua luz. É uma pergunta, né? E a sua luz? Depois disso, poderá enfrentar a claridade dos astros da lua, contemplar mais facilmente durante a noite os corpos celestes e o próprio céu do que durante o dia, e o sol a sua luz? Pensa, se fosse nós, né? Com os olhos fechados muito tempo. Por fim, suponho eu, será o sol e não as suas imagens refletidas nas águas ou em qualquer outra coisa, mas o próprio sol, no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e contemplar tal como é? Depois disso, poderá concluir a respeito do sol, que é ele que faz as estações dos anos, que governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo que ele via com seus companheiros na caverna. Ora, lembrando-se de sua primeira morada, da sabedoria aí se professa, e daqueles que aí foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará e lamentará os que lá ficaram? Nossa, quanta interrogação. E se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas para aquele que se apercebesse com o olhar mais vivo da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que costumavam chegar em primeiro ou em seu último lugar, ou verem juntas, e que por isso eram mais hábil em adivinhar a sua aparição e que provocasse a inveja daqueles que entre os prisioneiros são venerados e poderosos? Ou então, como o herói de Homero, não preferirá 1000 vezes ser um simples criado de charrua, a serviço de um pobre lavrador, e sofrer tudo no mundo a voltar às antigas ilusões e viver como vivia? Imagina ainda que este homem volta à caverna e vai sentar-se no antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do sol? E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes, para julgar essas sombras? Estando ainda sua vista confusa e antes que os seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se-á à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará que os outros se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá em cima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá? E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto? E se alguém não o mataria se pudesse fazê-lo? Bem, várias perguntas para a gente analisar,
Assim, no começo a gente começa a pensar lá da caverna, né? Do mito da caverna, quando vocês, das imagens que a gente assistiu. Mas depois começamos a interrogação e pensar no mundo das ideias, né? Tudo isso o quê? Para questionar quando eu não tenho conhecimento, na verdade é para fortalecer, para fazer com que o homem vá em busca de conhecimento. Porque se eu não tenho conhecimento, eu estou preso em uma caverna, em um conhecimento, né, sem abertura. Então, a cada momento que ele questiona, que a gente começa a analisar sobre a proposta, né, de conhecimento, somente vem o quê? Para a gente entender a importância da teoria das ideias para o conhecimento. Então, Platão afirmava que as sombras são apenas imagens que não condizem com a realidade. Então, a sombra é só uma imagem, né? Ela é enganosa, porque ela é enganosa. O que a gente está vendo ali, ou o que eles estavam vendo, não é verdadeiro. Ou simplesmente por serem superficiais e limitados em relação à realidade. Nesse caso, tem duas interpretações possíveis para a alegoria. Uma que opõe o mundo sensível ao mundo inteligível, né, ou das ideias. Ela se opõe a esse mundo. A outra porque opõe-se os conhecimentos superficiais ou reflexivos. Os meios de comunicação, quando não utilizados de maneira correta, apontam para a segunda interpretação, né, que são conhecimentos superficiais e não reflexivos. Outra coisa que a gente pode pensar também, analisar sobre as tecnologias, né? Elas são responsáveis pelo resultado das informações, de novos conhecimentos, mas, no entanto, ela pode também transmitir algo superficial, algo que está totalmente errado, que nós falamos hoje que são as fakes, né? Então, a gente tem que aproveitar bastante o que ela nos passa de verdadeiro e assim, nós tentar podar, não ficar muito em cima de certas notícias que vêm, para que às vezes ela afeta o nosso desenvolvimento. Você fica com a ideia fixa naquela informação que muitas vezes ela contradiz o que é na realidade, né? São ideologias passadas que às vezes essas ideologias dá pra gente, se a gente começar a parar, prestar atenção na fala, dá para perceber o que é real, o que é superficial e aquilo que é sensível. Vocês têm na página 12 uma reflexão em ação que é para vocês fazerem como tarefa para mim para a próxima aula. Leia o conteúdo referente à alegoria da caverna, eu li com vocês. Nele é uma reflexão que poderá ajudá-la a interpretá-la. Também apresenta uma atualização do seu significado, relacionando essa alegoria com o cotidiano atual. Para você ler, então, né? Só aqui para você fazer uma reflexão sobre tentar trazer no cotidiano nosso, né? Foi o que eu tentei falar sobre as fake news, né? Tentar passar que relação tem a alegoria da caverna com o nosso cotidiano, com essas informações que nós recebemos. E como nós agimos de acordo com as informações. A gente aceita ou a gente vai em busca de novos, de interpretação de outra forma, né? Então, cada um faz aí conforme você, essa parte é individual. A2. Com base nas leituras que fez sobre essa alegoria, registre os significados que você atribuiu a elementos simbólicos nela presentes, tais como as correntes, a caverna, as sombras e o mundo fora da caverna. As correntes poderiam ser o quê? Né? Pensando assim simbologicamente, que seria as correntes? Nós estamos presos a quê? Né? E a caverna? O que seria a caverna? A caverna nos mantém ligados a conhecimentos superficiais? E quais são as nossas cavernas? Pensando no cotidiano, quais são as nossas cavernas? Somente a tecnologia é responsável pelo aprisionamento nosso? Só a tecnologia nos prende, né, ao conhecimento,
ficar preso nela sem ir em busca de outras informações? Ficamos convivendo só com a tecnologia? Que tipos de conhecimento ela pode ser consideradas? As sombras. O que seriam as sombras? Então, olha aí, ó, anotem aí, para vocês colocarem os simbólicos, que são das correntes, né? A caverna, as sombras, o mundo fora da caverna. Façam assim, o que você entende por essas palavras, né? Essas partes simbólicas da alegoria da caverna. Coloquem aí como tarefa, tá bom? Faça de acordo com o que você entendeu, de acordo com o que você compreendeu. Não quero que você deixe em branco ou não tente fazer. Tente fazer. O que você entende por corrente no dia a dia, o que você entende por caverna, quais são as sombras, né? Que simbolizam o mundo fora da caverna, ok? Bom, a aula de hoje era isso, então. Espero que vocês resolvam essas atividades, tá? Para não ir acumulando. Assim, as coisas ficam mais fáceis para vocês, ok? Então, por hoje é só. Bom final de semana. Abraço a todos. Saudades, ok?